Porque Deus nos prova antes de nos abençoar. Você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas nada parecia acontecer? Orando, sendo fiel, tentando agir corretamente, e mesmo assim, o céu pareceu silencioso? Talvez você tenha pensado, se Deus tem uma promessa para mim, por que Ele permite que eu passe por tantas provações antes de cumpri-la? Essa dúvida é mais comum do que parece, e não tem nada a ver com falta de fé. Muitas vezes, tem a ver com o que está prestes a acontecer. Na jornada com Deus, nem sempre o silêncio dele é ausência. Às vezes o silêncio é preparação, e mais do que isso, é prova. Mas não uma prova para reprovação, como as do mundo. É uma prova com propósito. Uma prova que revela, molda e fortalece. Uma prova que precede uma bênção. Na Bíblia, essa realidade é constante. Homens e mulheres escolhidos por Deus com grandes promessas sobre suas vidas. Mas antes da conquista, sempre houve um teste. A promessa nunca vem sem processo, e esse processo é a prova. Mas por quê? Porque Deus, sendo Pai amoroso, permitiria que seus filhos passassem por pressões, crises e dores antes de viverem aquilo que Ele mesmo prometeu? Será que Ele quer nos castigar? Será que estamos fazendo algo errado? Ou será que a prova faz parte do plano? A resposta para isso é mais profunda do que parece. E talvez esteja exatamente na forma como você encara o deserto. Porque às vezes, o deserto não é um lugar de esquecimento. É um lugar de revelação, onde o caráter é formado, onde a dependência é cultivada e onde o coração é alinhado com o céu. Deus não quer apenas te entregar bênçãos. Ele quer te tornar alguém capaz de sustentar aquilo que vem do alto. É por isso que a prova vem antes da posse, porque antes de receber, é preciso estar pronto. Para entender isso, precisamos olhar para as Escrituras com atenção. A Bíblia não romantiza o caminho dos escolhidos. Ela revela que a maioria dos que foram chamados por Deus também foram provados por Ele. E isso não foi castigo. Foi preparo. Vamos começar com Abraão. Deus fez uma promessa clara, que ele seria pai de uma grande nação. E mesmo já em idade avançada, ele creu. Finalmente, depois de anos de espera, Isaque nasceu, a promessa viva nos braços. Mas então veio a prova. Deus pediu que Abraão sacrificasse exatamente o que ele mais esperou, seu filho. Não fazia sentido. A promessa se transformou num teste. O que parecia um fim era, na verdade, o começo. Deus nunca quis a morte de Isaque, mas ele quis ver até onde ia a obediência de Abraão. E foi depois dessa prova que Deus disse: agora sei que temes a Deus. E a bênção foi confirmada, multiplicada, selada. A prova não serviu para informar a Deus sobre Abraão. Serviu para revelar ao próprio Abraão o quanto ele confiava em Deus. E muitas vezes é assim conosco. A prova revela quem somos quando tudo nos é tirado. Mostra se estamos mais apegados à promessa ou ao Deus da promessa. Agora olhe para Davi. Ele foi ungido rei enquanto ainda era jovem. Recebeu a promessa diante de todos. Mas o trono não veio no dia seguinte. Vieram anos de fuga, rejeição, injustiça. Davi passou anos sendo perseguido por Saul, escondido em cavernas, dormindo no deserto. Ele teve a chance de matar Saul e não matou. Ele poderia se antecipar à promessa e não fez. Porque Davi entendeu que ser rei não era apenas estar no trono, mas ter o coração preparado para carregar a coroa. Se Davi tivesse sentado no trono sem antes ser provado, teria se tornado um rei como Saul, instável, impulsivo, inseguro. A prova moldou Davi, e é por isso que Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Veja agora os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles se recusaram a adorar uma estátua, mesmo sabendo que isso os levaria à fornalha ardente. Eles foram fiéis antes do milagre. Eles disseram ao rei: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas mesmo que Ele não nos livre,
ainda assim não nos curvaremos. Essa é a essência da fidelidade que é provada. E o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha, mas não estavam sozinhos. A Bíblia diz que havia um quarto homem com eles. A prova revelou a presença, e quando saíram do fogo, nem cheiro de fumaça havia neles. Deus não apenas os livrou, ele os honrou publicamente, mas a honra veio depois da fornalha, nunca antes. Agora pense nisso. E se Deus te mostrasse o final antes do começo? E se você soubesse exatamente onde vai chegar? Talvez você relaxasse, talvez não crescesse, talvez não aprendesse a confiar. Deus não está preocupado apenas com o destino. Ele se importa profundamente com a jornada, porque é nela que aprendemos a depender dele. É no processo que deixamos para trás o orgulho, a pressa, o ego. É na prova que o coração é purificado. E mais importante, é na prova que aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos. A grande verdade é que a prova antecede a promessa, porque Deus trabalha de dentro para fora. Enquanto você ora por portas abertas, Deus está abrindo espaço no seu coração. Enquanto você clama por respostas, Ele está construindo maturidade espiritual. Enquanto você pede a bênção, Ele está te tornando capaz de não perdê-la quando ela chegar. Porque o que vem fácil, vai fácil. Mas o que é formado na dor é sustentado pela fé. Não é sobre merecimento, é sobre preparo. Deus não precisa te provar para te aceitar, mas Ele te prova para te fortalecer. E a Bíblia é repleta de exemplos que mostram isso. Gideão precisou vencer com poucos para aprender que a força estava em Deus. Esther teve que arriscar a própria vida para salvar o povo. Elias enfrentou a seca e o abandono antes de ver o fogo cair do céu. Ana chorou por anos antes de dar à luz Samuel, o profeta. Todos passaram por um processo. Todos foram provados. E só depois viveram a plenitude da promessa. Então, se hoje você está sendo provado, não pense que Deus te esqueceu. Pense que Ele está te forjando. Porque quanto maior a bênção, maior a estrutura que ela exige. E Deus não entrega promessas para corações despreparados. Ele ama demais para te dar algo que vai te destruir. A espera, a luta, o silêncio, tudo isso faz parte da formação. É Deus alinhando suas motivações, purificando seus desejos, desenvolvendo o seu caráter. Ele está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você vai receber. Acredite, a prova de hoje é o treinamento para o amanhã. E se você permanecer fiel no pouco, se não desistir no meio do caminho, se confiar mesmo quando não entende, vai chegar o momento em que Deus vai dizer: agora sim, está pronto, e a bênção não será apenas liberada, ela será sustentada e te levará além do que você sonhou. E se a prova não for o oposto da bênção, mas parte dela? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque por muito tempo fomos ensinados a pensar que as provações estão em um extremo e que as bênçãos estão do outro lado, como se uma coisa fosse inimiga da outra. Como se a presença da luta significasse a ausência de Deus. Mas e se for o contrário? E se a prova for a mão de Deus moldando você? E se a dor que você sente hoje for a estrutura espiritual que vai sustentar a vitória de amanhã? A Bíblia nunca escondeu isso. Ela mostra que a cruz vem antes da ressurreição, o deserto antes da terra prometida, o silêncio antes da resposta. Nós é que, às vezes, queremos pular etapas, queremos a colheita sem plantar, a promoção sem o preparo, a promessa sem a prova. Mas Deus não nos entrega bênçãos por impulso, Ele entrega por propósito. E o propósito da prova é transformar você antes de transformar sua realidade. Pense bem, o ouro puro só é formado no fogo. A prova, na verdade, é uma espécie de refinamento. Ela separa o que é passageiro daquilo que é eterno. Ela remove o orgulho, o medo, o excesso de confiança em si mesmo.
Ela elimina tudo o que não combina com o próximo nível. A bênção que Deus tem para você não é comum. Por isso, o processo também não será. E se hoje você está passando por uma prova, não é porque você é fraco. É porque Deus te vê forte o suficiente para ser moldado. Ele corrige os que ama. Ele prepara os que escolheu. Ele prova os que quer usar de forma extraordinária. Veja a lógica de Deus. Antes de Jesus multiplicar os pães, ele testou a fé dos discípulos. Dai-lhes voz de comer. Antes da água se transformar em vinho, Maria disse: façam tudo o que ele mandar. Obediência antes do milagre. Antes de Pedro se tornar um dos maiores apóstolos, ele teve que lidar com sua própria fraqueza. Negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente. Mas ali nasceu a humildade que o transformaria em uma rocha. Você percebe? A prova é um portal. É a ponte entre o quem você é e o quem você vai se tornar. E tem mais. A prova não é um teste de conhecimento, é um teste de confiança. Deus não está interessado em quanto você sabe, mas em quanto você confia. Por isso, às vezes, ele fica em silêncio. Não porque te abandonou, mas porque está vendo se você anda por fé, não por vista. A fé que é provada é a fé que amadurece. É a fé que suporta tempestades. É a fé que permanece firme, mesmo sem sinais visíveis. E sabe qual é o ponto mais importante disso tudo? A prova nunca dura para sempre. Mas o que ela constrói dentro de você, isso sim, permanece. A prova passa. Mas a maturidade que ela gera fica. A sabedoria que ela entrega te acompanha. E a intimidade com Deus que nasce no meio da dor. Essa te leva para níveis espirituais que a bênção, sozinha, jamais levaria. Muita gente busca apenas o favor de Deus, mas poucos desejam ser moldados pelas mãos dele. Mas é nesse molde que a verdadeira bênção nasce. Porque o maior presente de Deus não é o que ele te dá, é quem ele te torna durante o caminho. Então, hoje, em vez de perguntar, por que Deus? Tente perguntar, para que Deus? Qual é o propósito por trás dessa prova? O que o Senhor quer me ensinar? O que Ele está tentando transformar em mim? Essa mudança de perspectiva é libertadora. Porque quando você entende que a prova faz parte do plano, você para de resistir e começa a crescer. Você para de lutar contra o processo e passa a ser transformado por ele. A prova não é perda de tempo, é investimento de Deus em você. E quanto maior o investimento, maior a expectativa do céu. Se está doendo, se está difícil, é porque algo grande está sendo gerado. A dor da prova é sinal de que a promessa está mais próxima do que você imagina. Então, por que Deus nos prova antes de nos abençoar? Porque a bênção verdadeira não é apenas aquilo que recebemos, é aquilo que nos transforma por dentro. A prova não é um castigo. É um convite para crescer, para amadurecer, para confiar. Ela revela o que está escondido no coração, revela a fé ou a falta dela, revela onde ainda estamos tentando controlar e onde estamos prontos para entregar. E se você está passando por um tempo difícil, um tempo de silêncio, escassez ou espera, não é o fim. É só o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É o lugar onde Deus está trabalhando, não apenas nas circunstâncias, mas principalmente em você. Lembre-se de algo essencial. Deus não tem pressa. Ele tem propósito. O tempo dele não é como o nosso. Ele enxerga a linha completa, do começo ao fim. Enquanto a gente vê só a próxima curva, ele vê o destino completo. E por isso, ele nunca entrega algo antes do tempo. Porque uma bênção fora de hora pode se tornar um peso. Mas quando chega o momento certo, tudo se encaixa, tudo faz sentido. E aquilo que você tanto orou, vem com paz, vem com sustento, vem com plenitude. A Bíblia é clara. Tiago 1:12. Depois de terem sido aprovados, receberão a coroa da vida. Não é antes, é depois. Não é ao acaso, é no tempo determinado. E nesse tempo, Deus não te abandona.
Ele caminha com você, mesmo que você não perceba, mesmo que o silêncio te machuque, ele está aí, porque o ouro só brilha depois do fogo, a fé só amadurece depois da tempestade, a alma só se rende quando não tem mais para onde correr, a não ser para Deus. Por isso, não despreze o processo. Você pode não entender tudo agora, mas um dia vai olhar para trás e agradecer por não ter recebido antes da hora. Vai perceber que se Deus tivesse te entregado tudo sem antes te moldar, você teria perdido. A prova está te preparando para sustentar a bênção, porque Deus não quer que você apenas chegue lá. Ele quer que você permaneça lá, com caráter, com humildade, com fé. Então, se hoje você sente que está no meio do deserto, não desista. Você pode não ver água, mas o céu ainda está aberto sobre você. Você pode não ouvir a resposta, mas Deus ainda está falando. No silêncio, nos detalhes, no processo. E o mesmo Deus que te prova é o Deus que vai te exaltar no tempo certo. Deus nunca te prova para te destruir. Ele te prova para te fortalecer. E quando a bênção chegar, porque ela vai chegar, você não será mais o mesmo. Você estará pronto. Você terá estrutura, você terá cicatrizes, mas também terá autoridade. Você não será apenas abençoado, você será transformado. Agora é com você. Em vez de resistir à prova, abrace o processo. Confie em Deus, mesmo quando não faz sentido. Permaneça fiel, mesmo quando o caminho for escuro, porque a maior bênção não é aquilo que Deus vai colocar na sua mão, é aquilo que Ele já está construindo no seu coração. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai entender. Foi preciso ser provado para estar pronto.